Na realidade, a igreja foi criada para ter um foco, uma visão mais ampla. A igreja, as maiores igrejas do mundo na atualidade são igrejas que trabalham com duas vertentes. Uma vertente do grupo grande, né, da celebração no templo, da comunhão de todos os irmãos juntos no mesmo lugar, e também de grupos pequenos. A forma com que esses grupos são denominados não é o mais relevante. Boa parte das igrejas chama esses grupos pequenos de células. Algumas igrejas, né, chamam isso de grupos familiares. Nós estamos chamando isso de grupo mês. Mês significa mês de evangelismo, intercessão e salvação. Evangelismo, intercessão, salvação, e poderíamos também falar comunhão. Então, quando a gente olha para o cenário das maiores igrejas do mundo na atualidade, nós percebemos que são igrejas em células, ou igreja em pequenos grupos, ou grupos familiares, porque a igreja de Seul, na Coreia, há muitos anos, há décadas atrás, ela já contabilizava mais de 1 milhão de membros. Mais de 1 milhão de membros numa igreja local. Foi construído um complexo, com uma estrutura de vários prédios, para poder comportar aquela igreja. Mas aquela igreja está espalhada de várias maneiras, né? Ao longo de Seul, na Coreia, das cidades circunvizinhas, né, da região metropolitana de Seul. Visitei uma igreja na Colômbia há uns 20 e poucos anos atrás, no ano 2000, e aquela igreja contava com 400 mil pessoas na igreja local, 400 mil pessoas, ali na capital da Colômbia, e essa igreja também tinha uma vitalidade muito grande. Agora a pergunta é, se isso é tão importante, se a igreja que se reúne em pequenos grupos, ela é tão importante, por que a igreja não foi sempre assim? O que fez com que a igreja mudasse? Por que a igreja se resumiu, na maioria dos casos, ao grupo grande, a esse grupo da congregação de todos? A outra pergunta é: quais as estratégias para a igreja florescer, a igreja ter vitalidade? E finalmente, a outra pergunta que nós precisamos de responder nesse dia é: eu estou fazendo parte? Eu estou dentro? Eu estou fora desse processo, dessa igreja que floresce, dessa igreja que tem a amplitude do processo, quer dizer, o processo completo? Qual é o processo completo? O processo completo é um processo que passa pela celebração, pela oração, pela comunhão, o companheirismo e o evangelismo. É isso, né, que deve ser o resultado de uma igreja. A igreja é um organismo vivo, e esse organismo vivo foi comparado por Paulo. Paulo enxergava isso como corpo, ele chama de corpo, tendo que corpo é a simbologia mais perfeita, né, mais completa do que deve ser um organismo vivo. E ele diz que é organizado pelas partes, pela comunhão das partes, pela integração das partes. Tem um versículo aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 6, na visão revista e atualizada, que diz assim: um ao outro ajudou, eu sou companheiro, e diz: esforça-te. Quando a gente lê o contexto, ele não é nem um contexto positivo, é um contexto negativo. Na verdade, Isaías está falando dos idólatras, que faz ídolos, constrói imagens idólatras. Mas Isaías está dizendo que lá entre eles, os artífices, os idólatras, eles têm essa comunhão.
né? Quando eles entalham o ídolo, constrói e faz a imagem. E nós vimos que isso é realidade. Quando Paulo confronta essas pessoas na região da Ásia, lá em Éfeso, lá nos artífices da deusa Diana, levantaram todos contra ele. Toda aquela cidade, todos os comerciantes, todas aquelas pessoas levantaram contra Paulo. Havia um espírito de corpo muito grande. A pergunta que devemos fazer nessa situação é: eu estou no contexto da oração, no contexto da comunhão, do companheirismo, do evangelismo? Nesses aspectos, né, nós ontem abordamos muito isso, né? A resposta é muito simples. O que eu sei da vida do irmão, os problemas que ele está enfrentando? Às vezes a gente pensa que o irmão não tem problema, então por isso que eu não sei nada, né? Ou ele também não celebra nada, ele não festeja nada, e por isso que eu não sei. De fato, nós temos entrado numa época em que as pessoas estão muito enclausuladas. Acho que um dos motivos principais da igreja ter mudado, que essa é uma pergunta, né? E se isso era tão importante, se a igreja começou assim, se isso dava tanto, por que mudou? Tem mudado porque o mundo tem produzido pessoas para viver dentro de uma caixa, literalmente dentro de uma caixa, né? Às vezes eu fico olhando para a casa onde eu vivo, né? Uma casa aqui, um apartamento, pensando, isso aqui é um caixote, né? Fico olhando os outros, parece um Big Brother, né? Você olha da sua sacada, você vê desse, daquele, dezenas ali, parece que conta tudo em umas gavetinhas, né? E todo mundo trazendo coisas para dentro dessa gaveta, televisão muito boa, Netflix e tal, ar-condicionado, para ninguém precisar sair dali. Sei o nome do vizinho, estou lá há alguns anos, pergunta se eu sei o nome de qualquer um dos vizinhos de lado, a porta não chega, sei lá, 6 metros, não sei qual é o nome, não conheço. Então, por que isso? Porque isso é uma estratégia, isso é uma estratégia social, cada um na sua casa. Mas era assim? Sempre foi assim? Não era sempre assim. Vem de um contexto do interior que você conhece todos os vizinhos, sabe qual o nome de todo mundo, sabe o nome das crianças, dos filhos, sabe o nome de todos e eventualmente frequenta a casa um do outro. Era muito difícil entrar à noite, no finalzinho da tarde, sem que pelo menos uma pessoa não viesse visitar a gente, ou a gente fosse visitar o outro. Era desse jeito. As pessoas tinham menos sensação de isolamento. Nós estamos vivendo uma época de pessoas doentes, psicologicamente doentes, pessoas angustiadas, pessoas abandonadas, né? Então tem surgido aí as chamadas casas de idosos, um nome ruim, eles estão dando uns nomes mais modernos, né? Se chamava de asilo, uma palavra bem dura, né? Asilar, quer dizer, asilar é você pôr para fora, isso significa asilo. E agora estão chamando solar dos idosos, solar não sei das quantas, né? Mas de solar às vezes não tem nada, né? Nem sol entra, às vezes é um lugar fechado. Por quê? Porque a família estão exportando os seus idosos, os seus velhos. Mas por que ela está fazendo isso? Por que está fazendo? É porque está perdendo esse conceito de intimidade, esse conceito de corpo, que a criança faz parte. Estava conversando isso ali agora, né? Eu não tenho inveja das gerações passadas, onde os pais eram muito rigorosos, rígidos. Eu gosto dessa fase da criança dormir em cima da barriga do pai, deitar ali e pegar no sono. Isso é bom. Na minha época não era assim. Às vezes não tinha esse contato, não tinha essa liberdade. Na época do meu pai então era muito pior ainda. Na época da palmatória,
daquela varona que ficava em cima da mesa, o professor batia no aluno. Mas sem dúvida nenhuma, a nossa geração tem um grande desafio. O desafio é contra o ostracismo. O famoso psicólogo diz que o problema mais comum das pessoas acima dos 40 anos de idade é a solidão espiritual. Ele fala de solidão espiritual, mas há todos os tipos de solidão que estão marginalizando as pessoas hoje em dia, sim ou não? Todo tipo de solidão. Há pessoas que estão empenhadas no trabalho, trabalham demais e são solitárias. Chega em casa, está solitário. Chega no Natal, ele está solitário, porque esses períodos do ano são os períodos que mais mexem com essa sensação da gente. A sensação de pertencimento, a sensação de comunhão. Parece que a gente chega ali dia 20 de dezembro e tal, a gente começa a questionar: eu estou dentro, estou fora, quem vem, quem não vem. Parece que a gente começa a fazer um balanço, né? Minha casa não entra ninguém, esse ano não entrou ninguém na minha casa, não fui na casa de ninguém. E a igreja tem um papel fundamental nisso, porque a igreja é uma criadora, é uma fomentadora de relacionamentos. Amém, queridos? A igreja é fomentadora de relacionamentos. O Sami hoje dormiu ali junto com a meninada, né, Sami? Teve mais gente, teve o Luciano também. Cadê o Luciano? Você também, né, Luciano? Mais algum pai aqui? Mais algum pai? Ah, Débora também, mas mãe também? E mais mães? Sábia. Parabéns para vocês, viu? Porque isso fica registrado na memória dessas crianças. Talvez vocês esqueçam, talvez vocês até queiram esquecer, né? Descansar, dormir, uma noite boa, mas a criança não esquece. Ela não se esquece. Eu não esqueço que meu pai dormia muitas vezes com a gente lá nos comédios. Eu era adolescente e ele entrava naquela sala de colégio e a gente deitava ali, punha um colchão, mais 30, 40 pessoas na sala de aula, tirava as carteiras, lá nos idos de 78, 79, 80, e eu lembro muito bem disso. Você não sabe a importância, acho que você sabe, todos nós já fomos crianças, a importância que tem para a formação do caráter, especialmente do caráter da perspectiva sociológica do indivíduo, saber que ele se relaciona com as diferentes gerações, isso é muito importante. A igreja nasceu com duas asas, e a pergunta é: por que mudou? Aquela figura emblemática, né? Aquela águia, tira algumas penas no asa. Quem tem experiência com aves sabe que basta cortar umas penas do lado da asa para o peixe não voar. Assim ou não é? Não precisa tirar a asa, basta tirar umas penas das pontas da asa para ela não voar, ela perde o equilíbrio. É verdade, mãe? A mãe conhece bem desse detalhe. Vai com a tesoura, corta ali umas penas, a ave não voa mais. Então, se a igreja que tem a igreja o crente é comparado com uma águia na Bíblia em alguns momentos, né? Ela é um animal soberano que voa nos lugares altos ali, às vezes acima das nuvens, mas ela faz isso porque ela tem uma vitalidade, ela tem uma força nas suas asas que faz ela levantar o sabor e ficar acima, muitas vezes até das tempestades. Às vezes a tempestade está abaixo da águia, ela está por cima. E a igreja é comparada assim, né? A igreja nasceu com duas asas. A asa do grupo grande, da celebração. Irmãos, e quando você olha lá no contexto de Atos capítulo 2, a gente lê rapidamente e diz assim: a igreja se reunia no templo e de casa em casa. É assim que você lê aquele texto? Mas no templo, irmãos, não era dentro do templo, era de fora do templo, era no pátio, porque lá dentro do templo eles não podiam entrar. A igreja cristã não tinha acesso
a parte interior, era do pátio, o lugar do lado de fora. E veja que mesmo do lado de fora, eles faziam questão de estar juntos. A igreja não nasceu apenas para ser uma congregação também de pequenos grupos espalhados, não. Eles iam para o pátio, para em frente do templo, e se reuniam lá para ouvir Pedro, para ouvir João, para ouvir Tiago. E a igreja mudou há vários motivos. Você tem um material aí, esse material, depois vocês podem consultar, tem muitos detalhes. Entre eles, a falta de interesse na comunhão. Acho que a comunhão, ela foi um dos principais motivos, né? Por que interesse na comunhão? Pastor, mas como assim? Por que as pessoas perdem o interesse na comunhão? As pessoas perdem o interesse na comunhão porque comunhão, irmãos, é uma coisa que precisa investir. Precisa de investimento. Tá? Investimento do quê? Investimento de tempo. Investimento de energia. Relacionamentos exigem isso. E as pessoas desse tempo estão capitalizando tudo. Tá? Estão capitalizando tudo. Olha, tempo é dinheiro, né? Já viu esse jargão que tempo é dinheiro? O tempo que você está aqui, Dari, você está pensando assim, poderia estar pensando, não estou dizendo que você está pensando, vou perder quantos reais hoje, né? Vou perder algumas coisas, alguns clientes vão chegar lá, não vou vender aquele almoço, pastor Judei, eu vou dizer uma coisa para vocês, para almoçar lá no pastor Dari, no pastor Elisleite, é comida boa, não é verdade, mano? Comida excelente, né? Não sei nem se vocês estão precisando de cliente lá não, porque eu fui lá ontem, tinha muitos clientes e trabalhando muito, e aquela comida é boa, e tem que ter muito mesmo, porque é bom, diferenciado, parabéns. Mas eles estão aqui, poderiam estar pensando nisso, mas eles resolveram estar aqui. Por quê? Porque não é só a quantidade de reais no caixa, para trazer a estrutura que eles precisam. Eles precisam disso aqui também. A família precisa disso. O desinteresse da liderança da igreja em fomentar essa prática, temendo perder o controle do rebanho. A igreja da Idade Média não queria ninguém exercendo influência sobre outras pessoas, era só o clero, o sacerdote. Por quê? Porque outras pessoas poderiam subtrair parte daquele povo. Então tinha que ir à catedral, e tinha que ser na catedral, não podia abrir mão disso, não queria dividir. Pessoas ocupadas demasiadamente com questões seculares, dispondo de um tempo muito curto, oposição do inimigo das almas, esse também é um fator preponderante. Ele quer você isolado, quer você preso na sua casa, mas felizmente, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Lá na década de 80, eu e alguns outros amigos, irmãos da igreja, nós éramos ainda bem jovens, né? Nós começamos a estudar, a ler o que estava acontecendo em outras partes do mundo, especialmente na igreja de Seul, da Coreia, o pastor Poyong Chu. Nós compramos livro, crescimento de grupos familiares, crescimento, e lemos aquilo tudo. Um livro que tem, parece que isso aqui, a capa deles, trigo na capa. E lemos, implantamos isso na igreja da Vila Redenção, o pastor Gersino. Aquela igreja cresceu rapidamente. Assim, nós chamávamos de grupos familiares. Cresceu rapidamente, a igreja encheu rapidamente de vidas. Convertia pessoas, toda semana convertia pessoas. E então funciona. Paulo usou esse modelo para pastorear a igreja de Éfeso. Nós lemos aqui em Atos, capítulo 20, versículos 17 e 20, a seguinte declaração de Paulo: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia até em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade
lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Atos 20, 17 até 20. Irmão Paulo entendia essa necessidade de anunciar publicamente e também de casa em casa. Se o maior evangelista de todos os tempos, se o homem mais completo do ponto de vista dos ministérios, entendo que Paulo é um dos mais completos, porque ele era um evangelista por excelência, ele era um pastor, um fundador de igreja, ele era um erudito, né, um homem de vasto conhecimento, ele falava vários idiomas, o grego clássico, o grego koiné, né, e também o grego comum, popular, que é esse grego, e falava além latim, etc. E Paulo não desprezava a oportunidade de visitar alguém, de ganhar mais uma família, de ganhar mais alguém para Jesus. Lembra do evento lá na prisão, onde Paulo e Silas, numa madrugada, com as costas todas retalhadas, acha disposição para evangelizar o próprio carcereiro de Filipos, e ele sai de lá com aquela família convertida, sai de dentro da prisão com a família do carcereiro convertida, porque do cárcere ele foi para dentro da casa do carcereiro. Irmão, essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando a gente tem a perspectiva do evangelismo, a gente acha a oportunidade de evangelizar toda hora, todo mundo. Ontem nós vamos pegar esse material que vocês estão com ele aí, e nós começamos uma conversa com o funcionário da gráfica, e logo a gente estava aprofundando questões espirituais, família, questões da vitalidade da igreja, do porquê, e ele concordando comigo, ele não é evangélico, ele é católico, e é isso, nós devemos pregar, evangelizar todo o tempo todo. Eu vi um testemunho que foi dado por outra pessoa, o Dari está compartilhando esse testemunho do Zé Luiz, né? O Zé Luiz é um médico, alguém estava dizendo para ele que tem um objetivo de evangelizar quantas pessoas por mês, Zé Luiz? Levar na igreja? Convida 6 todo domingo. Todo domingo quantas? 6. Todo domingo, é médico? Todo domingo ele diz que tem uma meta de levar 6 pessoas na igreja. E ele consegue quantos por cento em média? Quando é pouco é 2. Hã? Quando é pouco é 2. Diz que quando é pouco ele leva 2. Diz que um dia desse ele teve lá no banco, pregou para o gerente reuniu a equipe, né? E de repente reuniu a equipe e ele estava orando e ministrando na equipe toda. Foi isso mesmo? Na equipe toda. A equipe do gerente, lá no banco. Fico pensando que esse quadro, né? Um quadro muito interessante. As pessoas, cadê o gerente? O gerente está orando ali. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa de quem tem amor pelas almas. T.L. Osborne, um homem, um evangelista que muito forte do século passado, século XX, ele escreveu um livro dizendo, evangelizando, pregando o evangelho lá fora, aonde as almas estão. Pregando o evangelho lá fora, onde as almas estão. Bom, nós achamos que é o clímax, o máximo, pregar o evangelho dentro da igreja. Mas quantas vezes você prega aqui dentro da igreja e não tem uma pessoa para responder um apelo? Não é verdade? Não tem nenhuma para responder o apelo. Agora lá fora você pode escolher para quantos você quer pregar para responder um apelo, porque está cheio de pessoas que não conhecem Jesus. Na praça, no ponto de ônibus, enquanto você caminha com o seu petzinho, seu cachorrinho, lá você encontra alguém do lado aqui e ali, sentando ao lado de uma pessoa no lugar público, lá no banco, no escritório. Precisamos compreender isso. Paulo reconheceu essa prática em outras localidades da Ásia. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor.
Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Coríntios 16, 19. Havia uma igreja na casa desses homens, dessas pessoas, de Áquila e dessa Priscila. Aquelas pessoas estavam motivadas a evangelizar seus vizinhos. Irmãos, nós estamos hoje com um problema muito sério. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Qual é o problema sério, pastor? O problema sério é que pais cristãos que viveram dentro da igreja não estão conseguindo manter os seus filhos depois que passa a adolescência. Estou falando alguma coisa extravagante, alguma inverdade aqui? Sim ou não? Pais crentes que viveram no evangelho com parte de sua vida não estão conseguindo transmitir à geração da frente essa mesma exposição. Aí você pode perguntar, pastor, por que isso? O que está acontecendo? Irmãos, às vezes pais crentes não conseguiram ganhar ninguém, não conseguiram evangelizar o vizinho do lado, da esquerda, da direita, atrás. E aí eles perdem até mesmo de dentro da sua casa. Mas eles estão perdendo de dentro das suas casas porque os instrumentos evangelizadores estão desaparecendo. Quantas ministrações aconteceu dentro da sua casa no ano de 2022? Quantos momentos espirituais, de culto, de celebração aconteceu lá dentro? Meu pai teve um êxito muito grande de manter os filhos dele no evangelho. Muito. Meu pai sequer chegou a ter uma consagração de pastor. A última consagração dele foi de evangelista. Mas meu pai tem hoje 4 filhos pastores. Dos 4 pastores, 3 são pastores de igreja local. Tem mais um que vai ser pastor, também ali, né? Profetiza em nome de Jesus. Ainda dá tempo, Benilton. Ainda dá, 62 anos. Tem muito caminho pela frente. Outros exemplos de grupos familiares dos crentes, reconhecido publicamente por Paulo: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Estava falando do pessoal lá da Grécia, né? Lá da região da Turquia, da Ásia Menor. Romanos 16, 14, 15. Ele está saudando esse povo todo. Quando a igreja possui um duplo contexto, o contexto da celebração, o contexto do companheiro, o contexto do grupo grande, do grupo pequeno, e essa igreja tem na celebração o evangelismo, a comunhão, o cuidado e companheirismo no grupo pequeno. Então essa igreja cresce e alavanca as multidões e cuida delas e fortalece reciprocamente, porque é um dar e um receber, é um ofertar e um receber. É isso que nós esperamos, sim ou não? É isso que qualquer ser humano espera, dar e receber. Ora, eu te ajudo, porque eu estou fortalecido agora, mas chega uma hora que eu estou precisando de ajuda, estou precisando de apoio, estou precisando de visitação, estou precisando de uma mão amiga, de uma mão que me puxa para cima. E quando o mundo vê isso, e compara, confronta isso que ele vê na vida do crente com o que ele vê na vida dele, aquilo que ele vê na casa do crente com o que ele vê na própria vida dele, ele diz: eu quero ir para isso, eu preciso disso na minha vida. O Altair foi um dos últimos da Irmandade, dos irmãos desses 5 que aceitou Jesus, foi um dos últimos. E ele já deu um testemunho aqui nessa igreja, que uma das coisas que fez ele aceitar Jesus é porque ele olhou para a vida dele e comparava a dele com a minha, e ele achou que a dele estava ruim comparado com a minha. Eu tinha amigos, os meus amigos da igreja iam lá em casa, eu ia para a casa desses amigos, eles dormiam um dia lá em casa, outro dia eu estava dormindo na casa deles, eu estava na igreja, eu saía para a igreja e ele ficava lá sentado na cadeira. Eu voltava às vezes no domingo, tinha vezes que eu voltava na segunda-feira, porque o fim de semana eu passava na igreja.
semana. Saía de casa no sábado, às vezes voltava no domingo à noite, porque eu estava envolvido com os jovens da igreja, muitos. Tinha muitos envolvimentos com a juventude da igreja. Vigília, escola dominical, evangelismo nas tardes, culto à noite. Não dava tempo não. E ele diz, não, e ele solitário, sentado no tamborete, uma cadeirinha terrível. Eles olhavam para ele e ficavam pensando, o hotel é muito triste. E quando ele comparou, ele diz, bem, eu preciso da minha vida precisa ser diferente. Esse foi, eu acho que eu não cheguei a sentar muitas vezes com ele, dizer, daí vem aqui, quero ler a Bíblia para você, quero pregar para você. Mas a nossa vida prega para as pessoas. O nosso testemunho prega para as pessoas. Aquilo que nós vivemos é a mensagem mais eloquente para poder convencer pessoas que estão distantes do Evangelho. O contexto do grupo grande. O contexto do grupo grande não pode ser desprezado. Não pense você que, então já que o grupo pequeno é tão bom, eu vou ficar aqui, vou fazer igual Pedro, Tiago e João, vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para Elias, uma outra para Moisés, e Jesus, e nós ficamos em volta aqui, em cima desse monte, porque aqui está tão maravilhoso, né? Não, nesse grupo pequeno, né? Esse grupo dos ícones, esse grupo dos consagrados, dos santos, não. Jesus diz, vamos descer para o monte, porque o trabalho está lá fora, nós precisamos estar junto com todos. Vocês são só 3 aqui, e os outros? Só 3 apóstolos foram convidados para aquele lugar, para aquele pequeno grupo, e os outros? Nós precisamos estar junto com os outros também. Nós precisamos de descer, porque nós temos uma grande missão. E às vezes a gente constrói um pequeno grupo de relacionamento, fecha ele, coloca um nome nele, né? Sociedade limitada. Tá beleza? Tá bom demais. Para quê? Se envolver com pessoas problemáticas. Esse grupo aqui, custou para chegar nesse padrão, nesse nível, não quer nem que chega mais gente aqui nova, não, que vai dar problema para nós. Não. O contexto do grupo grande é de fundamental. O que a Bíblia diz, a palavra lá em Atos diz que eles partiam o pão de casa em casa, caía na graça do povo, mas eles todos os dias também estavam ali no templo, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Orações e doutrina dos apóstolos. Irmãos, a reunião do grupo grande é muito